Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais uma análise científica do MasterChef. Estamos no episódio 16 dessa competição culinária. Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que nós somos notadas. Ana quase teve um infarto quando abriu o YouTube e tinha lá comentários de ninguém menos do que o Mohamed, que assistiu ao nosso conteúdo MasterChef. Mohamed, se você está vendo esse vídeo, eu queria te contar que a Ana aprendeu muitas receitas com você. Ela fica sempre orgulhosa de mostrar os pratos que ela tem aprendido a fazer nesse período de quarentena, onde ela se descobriu na cozinha. E obrigada por ter acompanhado o nosso conteúdo do MasterChef aqui. Essa parte do obrigada você pode tirar, eu não sei o que eu tô falando. Meu nome é Laura, se você é novo aqui nesse programa, essa almofada de peruca representa a Ana, que é minha companheira de gravação, nesse formato Ana Pillow, que hoje subiu na vida, está aqui apoiada no encosto do meu sofá novo, que chegou, pago em 10 suaves prestações. E a gente vai falar hoje aqui do programa que, mais uma vez, trouxe a caixa dos famosos. Ai, gente, honestamente, não aguento mais essa caixa dos famosos, porque o povo pede umas coisas esquisitas, inclusive. Vocês vão achar que eu sou uma pessoa enjoada pra comer com as coisas que eu vou falar, mas eu não sou. Eu prometo que eu não sou. Mas nesse programa, calhou de ter um monte de coisa que eu não consigo. E aí, quando eu falo que eu não gosto, tudo que eu falo que eu não gosto, eu já provei. E não consegui lidar com aquilo. Ou com a textura, ou com o cheiro, ou com o gosto, alguma coisa não funcionou. E ali tinha quiabo, que é um troço que pode ser que eu tenha comido um que não tava muito bom e aí isso me traumatizou? Pode ser. Pode ser que se alguém fizer um quiabo diferente eu coma e possa gostar. Porém, até o presente momento... Aí tinha bucho. Eu tenho um certo trauma disso, porque é uma coisa que minha mãe ama, que ela fazia sempre, que ela me obrigava a comer e que eu lembro daquela textura borrachuda na minha boca, aquele cheiro daquele negócio cozinhando. O resto, tudo que tinha ali, acho que eu como. Bom, mas então como que as coisas aconteceram? A gente tinha a Ana e a Vitória, da dupla Ana Vitória, que a Ana ficou chocada de saber que eram duas pessoas, que eu amo, gosto muito delas, ouço muito a Ana e a Vitória nas minhas playlists. E elas pediram a feijoada vegetariana, porque elas são vegetarianas. A Joelma, maravilhosa, dos cabelos, pediu... Ai, como é que era o prato? Eita, esqueci o nome. Eita, que minha anotação tá... Só um minutinho. Que pediu pacu na brasa com farofa de piracuí, feijão, manteiguinha e pirão de tucupi. Suave! Faço todo dia no almoço. Tranquilo. O Rogério Flauzino, do JQuest, pediu frango com quiabo e angu, tipicamente mineiro. E a Mayara Azevedo pediu a panelada nordestina, que aí era essa que tinha tripa, bucho e joelho de boi. Bom, então como eu falei, quiabo não é uma das minhas comidas favoritas. Porém, a única coisa que eu não como de jeito nenhum na minha vida é o pimentão, porque me dá ânsia só de sentir o cheiro daquele troço cozinhando. O resto, se eu não tiver opção, beleza, eu como. Ah, só tem quiabo, tá bom. Mas se eu puder escolher, eu não como não. Bom, mas vamos lá. A Ana, nesse episódio, ela fez um documento aqui em que ela anotou várias coisas que ela foi pensando enquanto ela assistia o programa. Eu queria começar com uma frase que a Ana colocou aqui, que talvez isso possa fazer com que ela saia dessa posição de altivez que ela atingiu na vida aqui no encosto do meu sofá. Que ela disse que dizer que bacon é vida é superestimado, porque teve uma pessoa lá que disse isso. E aí eu vou ter que discordar. Embora eu seja uma pessoa que não gosta muito de carne, bacon é maravilhoso, gente. Laura, você tem que escolher uma carne, uma só, pra comer pelo resto da vida. Bacon. Nem penso. Tranquilo. Aí ela comentou aqui que a Marilena não encontrou tucupi e paracuí, que é um peixe seco, muito usado na culinária do Pará. Ela não encontrou isso, não encontrou tucupi, que é o caldo da mandioca, que eu expliquei num outro programa que eu falo um pouco mais sobre mandioca. O tucupi é o caldo fermentado da mandioca, então ele é um caldo que é mais seguro pra comer, porque não tem os venenos da mandioca tudo. E ela também não encontrou o feijão manteiguinha, que é um feijão bem específico, que eu nunca comi, mas também é muito típico lá do Pará. E aí, tadinha, ela não encontrou, tava perdidaça, muito mais perdida do que umas pessoas no governo aí, né? Sabe o que tá fazendo lá. A Ana aprendeu uma palavra nova. A Ana, gente, ela tá arrasando na cozinha, vocês não têm noção. Se você acompanha esse canal há mais tempo, desde o começo da quarentena pelo menos, você viu que a gente fez uma série de vídeos culinários aqui que a Ana não se dava muito bem com a cozinha, né?
Ela tá arrasando, tá fazendo coisa que eu nunca fiz na vida. Ela aprendeu a palavra deglaçar. E aí deglaçar é quando você joga uma coisa um pouco mais ácida pra raspar aquele fundinho da panela depois de ter selado uma carne, de ter feito um refogado que ficou as coisinhas grudadinhas. Quando você faz esse processo, você incorpora mais sabor pro molho, porque você pega toda aquela reação de Maillard que aconteceu ali no fundo e transforma em sabor do seu molho. E aí ela perguntou se a cerveja era pra deglaçar. A cerveja, apesar dela ser ácida o suficiente pra fazer a deglaçagem, naquele caso ali, ela tava usando só pra compor o molho, porque ela não fez um refogado primeiro, tirou da panela, depois tacou a cerveja pra tirar os pedacinhos dali. Ela simplesmente tacou na panela de pressão pra cozinhar junto, então tava só compondo o molho, tá tudo certo. Aí teve uma menina que ela era artista plástica, e ela falou assim, gente, a comida é uma expressão artística. Concordo. Você pode, por exemplo, servir comida na fita cassete, é tipo, amada. Mano, na xícara você pode servir, mas na fita cassete, gente, na fita cassete não faz isso. Bom, aí a outra menina, ela ficou putaça porque ela queria dar um gosto defumado na feijoada vegetariana com uma linguiça. Mas calma, Ana, que a linguiça era vegetariana, era linguiça de soja. Só que não é defumada, então não tinha como dar gosto defumado na feijoada usando essa linguiça. Não sei onde ela achou que isso ia acontecer. Era melhor ela ter usado a fumaça líquida ou em pó, que dá um sabor defumado pra comida quando você não tá usando ingredientes que são defumados. Ou então usar a páprica defumada, que é um tempero que é defumado e aí pode dar esse sabor, que inclusive a Paola sugeriu pra ela, mas ela não tinha pegado no mercado. Aí teve um dos meninos que fez o frango lá com quiabo, que ele marinou o frango com leite. E foi por isso que eu tive a ideia de, neste programa, abordar as marinadas que vocês tinham até pedido em outros episódios aqui. Eu vou aproveitar pra falar sobre isso assim que eu terminar de analisar os comentários da Ana. Na feijoada teve jaca. Assim, eu sei que jaca, se você conhece o que é jaca madura, você pode achar estranho e falar assim, comer uma jaca refogada é gostoso. Mas, mano, é muito gostoso, porque é a jaca mais verde, não é a jaca madurona, que já tem aquele cheiro mais forte. E é muito bom. Ela é usada como substituto de recheio, de várias coisas na culinária vegana. É uma delícia. Aí teve um pessoal que fez na segunda prova, que era a prova de comida de rua. E alguns fizeram maionese. E aí, só que era aquela maionese só com leite e óleo. E aí a primeira coisa que o Fogaça disse foi, não, isso aqui não é maionese. E a Ana me perguntou qual é a definição de maionese. A maionese é uma mistura de gema, leite... Peraí, deixa eu confirmar se é leite mesmo, só um minuto. 2000 anos depois. Bom, a maionese é um molho que usa a gema do ovo como agente emulsificante e um óleo para fazer essa emulsificação. Não vai leite na maionese normal. E aí esse molho que a gente faz, que a gente chama de maionese, que é só leite e um óleo para emulsificar, não é uma maionese verdadeira, tá? Então para ser maionese verdadeira tem que ter a gema como agente de emulsificação. E eu falei um pouquinho das emulsões em outros episódios também. E ela também me perguntou o que é brûlée, que uma das moças fez uma cocadinha brûlée. E ela perguntou se isso envolve caramelização. E sim, o brûlée em francês significa queimado. Então tem até algumas páginas engraçadas no Facebook que falam de queimar carros. E é brûlée la voiture, que é queimar os carros. E nesse caso, o brûlée é a casquinha de açúcar queimado que é feita em cima dos doces. E aí a gente tem o crème brûlée, que é uma sobremesa clássica francesa, que é quase como se fosse um pudim com essa casquinha de açúcar queimado. E é uma reação de caramelização. Aí a menina, teve uma delas lá, que era sommelier de cerveja, na prova da comida de rua, ela foi fazer um sanduíche, só que ela cortou um pão desse tamanho e ela não tostou o pão antes de colocar o recheio. Isso é importante porque quando você tosta o pão, vai acontecer uma reação de Maillard ali, que vai formar tipo uma casquinha. E essa casquinha impede que o seu pão fique aquele pão... como é que chama, amor? Empapado, isso. Impede que seu pão fique empapado com o recheio que você vai colocar. E ela podia ter cortado o pão no meio pra fazer o sanduíche. Ela acabou deixando um pão desse tamanho, super grosso. Ela se atrapalhou toda pra fazer ali. Bom, mas vamos lá, porque o episódio de hoje é sobre, então, as marinadas. E aí eu queria, antes de mais nada, dizer uma coisa muito importante. Se você vai marinar alguma coisa de um dia pro outro pra ficar lá pegando tempero por bastante tempo, você precisa deixar na geladeira, porque caso contrário pode crescer bactéria pra diabo e você pegar uma intoxicação alimentar e a gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? A gente, sempre que o tempo de marinada for maior que 20 minutos, é na geladeira, pra não dar tempo das bactérias crescerem e produzirem toxinas que podem te intoxicar, tá? E aí, antes de mais nada, de começar realmente a falar das marinadas em si, da ciência envolvida, vamos fazer uma definição de marinada. Então, a marinada, ela é uma mistura de temperos que serve pra
hidratar, dar sabor e ou amaciar a comida e até conservar em alguns casos quando é uma marinada, por exemplo, com muito sal ou com muito ácido. E, na verdade, o ácido é um dos ingredientes principais. Então, esse é um detalhe importante da marinada. A gente sempre tem um ingrediente ácido. E aí você pode marinar carnes ou vegetais. Lembrando que os vegetais, você vai ter que usar sempre vegetais que são mais duros, porque se eles forem vegetais delicados, esse ácido ali vai acabar desfazendo o vegetal na sua marinada. E aí um grande princípio físico da marinada é a adsorção. E não, eu não falei errado, é com D mesmo, adsorção. Isso significa aderir alguma coisa na superfície da outra. Enquanto que absorver com B significa fazer uma coisa entrar na outra. Então, adsorver significa eu fazer grudar aqui na superfície, enquanto absorver significa eu fazer entrar uma coisa na outra, tá? Bom, a marinada, então, ela vai grudar os sabores que eu tô colocando ali de tempero na superfície do que quer que eu esteja cozinhando ali. O único ingrediente que acaba realmente conseguindo penetrar um pouco mais, especialmente quando a gente fala de carnes, é o sal. Porque o sal, ele é composto de íons que são muito pequenos, e eles conseguem se movimentar bem entre a estrutura. Oh, cortina, que ótimo. Ele consegue se movimentar bem na estrutura da carne e acabar penetrando mesmo um pouco mais fundo. E ele também interage com as moléculas de água da carne, com as moléculas de proteína da carne, e isso vai facilitando a entrada dele ali. Mas, para isso acontecer mesmo, assim, tipo, com uma penetração muito pronunciada, você tem que deixar a carne marinando com sal por 24 horas, e nesse período ele vai penetrar 2,5 centímetros, tipo, isso aqui. É muito pouquinho. Ah, e uma exceção disso são os frutos do mar e os peixes de carne mais delicada. Porque com essa carne bem delicada, a marinada vai penetrar bem mais fundo, vocês já vão entender isso porque eu vou mostrar algumas fotos. E também a berinjela e os cogumelos, que são comidas que funcionam como esponjas e absorvem muita coisa. Então, na berinjela, nos cogumelos, nos frutos do mar, a marinada sempre vai penetrar mais fundo porque eles têm uma estrutura bem mais aberta, como de esponja mesmo. Então, esse é um ponto muito importante que você precisa ter em mente. A marinada não vai penetrar fundo na comida e isso é um mito que envolve essa técnica. Numa marinada comum de carne, por exemplo, os temperos penetram no máximo 3 milímetros. E é uma coisa de sabor da superfície mesmo. Eu quero agregar sabor, mas isso vai ficar na superfície, na crosta de fora. Porém, você pode burlar isso fazendo cortes profundos na sua carne ou no seu vegetal, porque aí o tempero vai chegar mais no meio. Ou então você pode cortar em cubos ou em tiras, que aí você aumenta a área, né, a superfície de contato da comida com a marinada, e com isso você faz com que ela penetre um pouquinho mais, porque o pedaço é menor. E aí você agrega mais sabor, vai ser uma comida mais saborosa. Vai ter mais temperos adsorvidos na superfície da comida. E aí eu vou mostrar aqui, quer dizer, a Ana vai botar na tela aí pra vocês verem, as fotos de algumas carnes que ficaram marinando por 18 horas numa mistura de 3/4 de xícara de óleo, meia xícara de vinagre e uma colher de sal e corante verde, pra gente conseguir visualizar aonde a marinada tinha penetrado. Então aqui a gente tem um pedaço de carne bovina, um pedaço de carne de porco, um pedaço de peito de frango e um pedaço de salmão. E fica muito claro, que dá pra ver muito bem, que a marinada fica realmente só na superfície desses pedaços de carne. Então, o resumo da ópera é que a marinada, ela vai agregar sabor no lado de fora da carne e ela vai funcionar melhor se os pedaços de comida que você tá preparando são pequenos, em tiras ou em cubos, como eu mencionei. E aí agora, quando a gente olha aqui, essa foto é de uma lagosta, que tem a carne com a mesma textura do camarão, a gente percebe que o corante verde penetrou bem fundo. E é por isso que o Jacan fica sempre puto quando a galera marina camarão lá no programa, principalmente com limão. Porque você consegue ver que a marinada penetra bastante, e eu já vou explicar em mais detalhes daqui a pouquinho essa questão do ácido, mas isso vai fazer com que o camarão passe do ponto e fique molenga e borrachudo até quando ele for cozido. Existe inclusive uma crença popular de que o camarão você obrigatoriamente tem que marinar no limão, mas eu espero que com toda essa explicação que eu tô dando até aqui, você tenha entendido que isso não é verdadeiro e que, a não ser que você vai fazer um ceviche de camarão, você não deve marinar esse crustáceo. É crustáceo, Ana? Com nada ácido. E aí, por fim, aqui tem a foto de uma abobrinha que ficou na mesma mistura, e aí a gente consegue ver que na casca não penetra nada, mas onde foi cortado penetrou bastante, porque não tem uma rede de proteínas para segurar isso do lado de fora igual a carne. Bom, mas vamos pro ingrediente, e para entender essa história que eu falei do camarão
dele ficar molenga. Por que ele fica molenga? Com o ácido. A marinada, ela sempre vai precisar de um ingrediente ácido, e aí pode ser o suco de limão, suco de laranja, vinagre, vinho, e aí principalmente vinho branco, porque ele é mais ácido, inclusive, do que o vinho tinto, e também iogurte, né, que é muito comum na culinária indiana. E aí você pode me perguntar, mas por que, né, esse marina os trem com ácido? Porque os ácidos nesses ingredientes, eles conseguem causar pequenas quebras na fibra da comida, na fibra muscular das carnes, principalmente. E isso é um processo similar ao processo de cozimento, porque o que está envolvido nisso é a desnaturação das proteínas, ou seja, a desestruturação delas. Então o que acontece? Eu vou usar só o cabelinho aqui da minha sereia como... Normalmente lá dentro das fibras musculares, as proteínas estão assim, bem noveladinhas, no formato que elas precisam ter para ser funcionais dentro do músculo. Quando eu vou cozinhar a carne, o calor vai fazer com que elas se abram. Esse processo é chamado de desnaturação. E o ácido, ele é capaz de fazer o mesmo processo. Por isso que é uma reação química similar ao cozimento, e algumas pessoas dizem que se cozinha o peixe no limão, por exemplo, quando você fala de ceviche. Então, esse processo de desnaturação, além de deixar a carne mais macia, vai facilitar a entrada dos outros temperos que estão ali na marinada. Porém, lembrando que isso vai acontecer sempre de uma forma rasa na superfície da carne ou do vegetal que você estiver marinando. Então, se você precisar mesmo, por exemplo, amaciar um pedaço de carne para cozinhar com a marinada, você vai ter que cortar em pedaços menores para garantir que mais pedaços da carne estejam em contato com o ácido e aí mais pedaços fiquem macios. E aí o que vai diferir entre as marinadas é a proporção em que o ingrediente ácido entra, se é para amaciar mesmo ou se é só para ajudar o tempero a dissolver ali na superfície. Sempre que uma marinada tiver um ingrediente ácido como pelo menos metade do volume total, então por exemplo, você tem 200 ml de marinada e 100 ml disso é suco de limão, você não pode deixar a comida marinando nisso por muito tempo, por mais de 1 hora, por exemplo, porque senão vai ficar tudo sem consistência, molenga demais, porque esse ácido vai desnaturar muita coisa e vai perder textura. É só lembrar que você tem ácido no seu estômago, por exemplo. Tipo, é ali no estômago que começa a digestão das proteínas, nesse ácido. Então, quanto mais tempo você deixar ali, mais sem textura vai ficar a sua comida. Ao invés de agregar sabor, você vai perder algumas coisas. Aliás, deixar cozinhando no ácido é o princípio do ceviche que eu mencionei. Então, como esse processo de deixar no ácido e aquecer por calor gera uma reação físico-química similar, a gente chama de cozinhar no ácido. Então, só que não é realmente um cozimento, porque não envolve calor, é só uma imitação de cozimento, porque eu estou desnaturando as proteínas no processo. O peixe que vai no ceviche, ele é marinado num suco de fruta cítrica, até que as proteínas se desnaturem e a cor mude. E aí, com isso, eles ficam com a textura de cozidos, tá? E aí você pode fazer ceviche de camarão também, porque se você deixar ele marinando no suco de limão, ele vai passar pelo mesmo processo. Se vocês entrarem no site da Rita Lobo, que é o Panelinha, lá vai ter várias sugestões de marinadas diferentes que você pode fazer, várias combinações diferentes de marinada. É só procurar marinada lá na busca que vocês encontram várias receitas. Porque assim, eu tô sugerindo o site da Rita Lobo porque é um site que eu sei que eles testam todas as receitas e tudo que tem lá realmente funciona e é criado na melhor proporção possível. Mas, se você quiser criar a sua marinada mesmo, tem uma regrinha que eu chamei aqui de SATO, que é sal, ácido, tempero e óleo. Só o óleo que não é realmente obrigatório, às vezes ele entra para dar um sabor ali, mas ele não é realmente obrigatório em todas as receitas de marinada. Aí pra parte do sal, pode ser sal mesmo, sal refinado, pode ser sal, que é melhor usar o sal refinado porque vai ter um contato maior com a carne. Se você usar o sal grosso, os grãos não vão ter um contato de superfície muito grande. Mas você pode usar também molhos que sejam salgados, como por exemplo o shoyu. Isso vai agregar bastante sabor pra sua marinada. Como ácido, você pode usar suco de fruta, e aí eu mencionei já suco de limão e laranja, mas pode ser também suco de maçã, suco de uva branca, suco de abacaxi. Lembrando que o abacaxi tem a bromelina, que eu comentei em um outro episódio, que é uma enzima que digere proteínas. Então, se você estiver usando suco de abacaxi, você não pode deixar a sua carne em contato com ele por muito tempo. Então, eu nem recomendo que você use abacaxi na sua marinada, acho que é melhor garantir. Você pode usar vinagre, aí tem vários tipos de vinagre. Tem vinagre de cidra, vinagre destilado, vinagre de cereja, vinagre balsâmico, vinagre de framboesa, vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco, vinagre de maçã. Tem vinagre de tudo quanto é jeito. Você escolhe o seu favorito e vai na fé. Pode usar vinho, pode usar iogurte e pode usar até refrigerante sem açúcar. Tem algumas marinadas que usam refrigerante porque eles são ácidos. Então, melhor usar sem açúcar, né? E aí, lá no programa, aí falando do que ele fez lá, o menino usou um leite, que pode ser um bom substituto pro iogurte. Só que
o iogurte ele já é naturalmente ácido por conta das bactérias que fazem a fermentação, que gera o iogurte. Então, se você quiser usar iogurte como substituto, você vai ter que adicionar um ácido ali, que pode ser um suco de limão, um pouco de vinagre, para dar a acidez necessária para a marinada e garantir que a carne realmente vai ter essa crosta saborosa. Aí, de tempero, o que a gente pode pôr? A gente pode pôr tudo quanto é erva e especiaria. Pode pôr orégano, tomilho, cominho, páprica, alho, cebola em pó ou alho e cebola picado. Pode pôr pimenta. Vocês que ficam aí falando da pimenta pra cá, pimenta pra lá. Se tem manteiga, tem pimenta do reino. E vai! Agora sim for. Pode pôr cogumelo, pode pôr caldo de carne, pode pôr molho de soja, pode pôr várias coisas que trazem o sabor umami, que é um sabor relacionado a um aminoácido que chama glutamato e que está naturalmente presente no molho de soja, naturalmente presente nos cogumelos e em alguns tipos de caldo de carne também. Uma outra boa ideia é adicionar um pouquinho de algum tipo de açúcar, que pode ser açúcar mesmo, açúcar mascavo, pode ser mel. Isso vai ajudar a dourar a superfície, porque vai fazer uma reação de caramelização e de Maillard ali. Mas tem que tomar muito cuidado, que se você colocar açúcar demais, mel demais, vai acabar queimando a superfície e aí você vai ter uma comida queimada, não vai ficar muito bom. Bom, e aí como óleo na sua marinada, você pode colocar azeite ou até manteiga ou então algum óleo que seja bem saboroso. Mas não é muito legal você colocar, por exemplo, óleo refinado, porque vai ficar só uma gordura ali que não vai ter um sabor para agregar, tipo óleo de gergelim, óleo de amendoim, que são óleos bem aromáticos, também funcionam super bem além do azeite e da manteiga. Bom, e aí uma última coisa importante sobre marinadas é que o ácido que a gente coloca ali, ele pode reagir com tigelas de metal, como as tigelas de alumínio, de cobre e de ferro. Então, é bom fazer a marinada numa tigela de cerâmica, de aço inox, de vidro ou de plástico, para garantir que o líquido não vai reagir com o recipiente, não vai liberar componentes que podem ser tóxicos na sua comida. Ou você pode fazer também naqueles saquinhos plásticos que tem um zíper, sabe? Você bota a marinada, bota a comida ali dentro, fecha, tira o ar e aí faz a marinada no saquinho, depois joga o saquinho fora, claro, porque tem carne crua ali no meio. Bom, existem ainda outros métodos de agregar sabor às carnes. Um deles é a injeção, em que você usa realmente uma injeção desse tamanho, que serve para injetar que serve para injetar tempero dentro das peças de carne muito grandes. Você pode também usar uma mistura de temperos secos, que é uma mistura que você encontra inclusive em lojas especializadas em produtos de churrasco já prontas. Mas tem um vídeo do Rodrigo Hilbert que ele ensina a fazer uma própria, claro, né? Afinal, o Rodrigo Hilbert ensina a fazer o teu fogão, se você quiser fazer a carne. Mas ele mostra ali como fazer e prepara uma carne com essa mistura, que é basicamente uma mistura de ervas e especiarias secos que você esfrega na carne seco. Eu vou deixar o vídeo dele em que ele ensina a fazer isso aqui na descrição. E uma outra forma muito clássica de agregar sabor à carne é usar um molho. A carne ou ao vegetal é usando um molho, porque o molho ele vai dar o sabor ali sem você precisar marinar as coisas antes. Ufa! Bom, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa ciência maravilhosa de marinadas e que a partir de hoje você consiga fazer a marinada perfeita na sua casa para agregar sabor às suas preparações. Tá muito bom o barulho da obra neste momento. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos cozinheiros ou que estão tentando ser cozinheiros nesse momento da vida, para que eles consigam aprender um pouquinho mais sobre as técnicas culinárias baseadas na ciência. Se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram, gente. O Instagram nosso Instagram é maravilhoso, a gente compartilha várias coisas lá. É isso. A gente é muito legal, né, Ana? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. E aí, como eu falei aqui... E, aliás, deixar cozinhando... Nossa, por que eu tô com a pulseira na mão?